Então, atualmente, a gente chama de operações multidisciplinares. Essas operações que envolvem... depende de cada caso é um caso, cada situação de pós-conflito é um caso diferente, mas, normalmente, há elementos de direitos humanos, de recuperação do Estado de Direito, atuação na área judiciária, carcerária, e, às vezes, que é um pouco esse debate aqui, há uma atuação mais voltada para apoiar o governo na criação de condições socioeconômicas para o desenvolvimento. Então, geração de empregos, a própria reintegração, por exemplo, de ex-combatentes, uma atividade típica de operação de manutenção da paz é desmobilizar e desarmar combatentes. E o passo subsequente natural disso é a reintegração desses ex-combatentes na sociedade ou nas forças de segurança, de forma que haja uma reconciliação nacional após uma situação de conflito. E isso envolve, naturalmente, também iniciativas e esforços na área socioeconômica. Porque, para você reintegrar um ex-combatente, você tem que oferecer algum tipo de situação que impeça esses combatentes de voltarem a lançar mão de armas, voltarem ao conflito ou até ao crime comum, quando há pouca possibilidade de ocupação econômica e inserção social, né? Bem, como eu mencionei antes, existe agora uma tentativa, sobretudo nos países em desenvolvimento, de valorizar a complementaridade entre desenvolvimento e segurança. Quer dizer, dificilmente vai se atingir uma situação de segurança e de paz se não houver um mínimo de desenvolvimento. Mas esse tipo de percepção enfrenta também muita resistência no Conselho de Segurança, sobretudo por parte dos membros permanentes, dos membros e dos grandes contribuintes da ONU, dos países desenvolvidos. Isso porque, naturalmente, se você amplia o mandato de uma operação de paz para uma gama de atividades não essencialmente militares, não essencialmente de segurança, estricto sensu, você tem uma conta maior a pagar e, provavelmente, uma duração maior para essa operação de paz. E é isso que esses países que contribuem mais para os orçamentos das operações de paz querem evitar. Em alguns casos, cria-se aí uma certa tensão na posição desses países. Ou seja, por exemplo, no caso da China, mais especificamente, a gente acabou de negociar uma revisão do mandato da operação de paz no Haiti, e, embora a China tenha uma visão muito semelhante à do Brasil, em termos de dar a devida relevância, a devida importância ao desenvolvimento nas situações de pós-conflito, a China não estava de acordo com alterações no mandato da MINUSTAH que previssem um apoio à reestruturação do governo, ou seja, um apoio direto dos quadros da MINUSTAH, dos quadros civis da MINUSTAH, aos funcionários do governo do Haiti, na forma de capacitação, na forma de assessoria especializada mesmo, para que o governo pudesse se reestruturar. Porque não só já é, como vocês sabem, um país com uma situação bastante difícil, depois do terremoto ainda se desestruturou muito mais, perderam, inclusive, uma parte significativa dos funcionários de governo mesmo. Então, da nossa perspectiva brasileira, nós achávamos que não era possível contribuir para esse país se reestruturar e voltar a atuar como é necessário, inclusive com vistas futuramente à saída da operação de paz, sem que houvesse um envolvimento mais direto da MINUSTAH na reestruturação desse governo, no apoio técnico, na assistência, na consultoria, na assessoria aos funcionários de governo, aos órgãos de governo. E, essencialmente, Rússia, China e Reino Unido foram muito veementes nas negociações do Conselho de Segurança, porque o Brasil agora está no Conselho de Segurança, não é? Tem o mandato 2010-2011. Criaram muita dificuldade para qualquer linguagem que pudesse prever esse tipo de participação. Então, quer dizer, se de um lado existe mais ou menos um consenso entre os países em desenvolvimento
de que é necessário atrelar a atuação da ONU na área de segurança alguma atuação na área de desenvolvimento, nem sempre isso se traduz numa atuação concreta na hora da decisão do órgão a quem compete decidir. De qualquer forma, conseguiu-se, só para encerrar essa história específica, conseguiu-se incluir alguma coisa que constituiu um avanço com relação ao mandato anterior, em termos de permitir alguma assessoria dentro dos meios financeiros disponíveis e, se assim requisitado pelo governo do Haiti, ou seja, uma série de ressalvas, mas, pelo menos, a linguagem deu algum espaço de manobra para MINUSTAH nessa área. Voltando à questão africana, também, né, que é o foco principal aqui, eu gostaria de mencionar que, em 2005, se criou um órgão novo nas Nações Unidas, que é a Comissão para a Consolidação da Paz, que buscava avançar ou permitir uma transição suave entre a operação de manutenção da paz e o que se chama, e o desenvolvimento. E, para isso, seria consolidação da paz, seria uma série de atividades não militares, mas decorrentes ainda da presença da ONU, para assistir a um país em fase de pós-conflito. E o Brasil aceitou presidir a configuração específica para a Guiné-Bissau dessa Comissão para a Consolidação da Paz. Então, desde 2007, o Brasil vem presidindo essa configuração. É um trabalho muito difícil, sobretudo em países africanos que não comandam, digamos, a atenção suficiente da comunidade internacional. Ou seja, países que talvez não despertem interesse suficiente de investidores ou interesse estratégico suficiente dos países, das potências maiores, e aí ficam muito à mercê de uma contribuição da ONU que não é suficiente, que dependeria de contribuições, de aportes e de assistência financeira e técnica de muito mais volume. Mas, de qualquer forma, acho que foi uma evolução a ONU ter criado esse órgão novo, porque, pelo menos, já se percebe que é fundamental haver um trabalho consistente de consolidação da paz, para que os países não retomem uma situação de conflito, os países que estão saindo de conflito. E pode ser que, futuramente, isso evolua para um quadro em que o Conselho de Segurança possa se desengajar de uma situação de pós-conflito mais rapidamente, deixando, então, que a comissão assuma determinadas funções. Não é o cenário ainda que se vislumbra, o Conselho de Segurança ainda retém todo o processo decisório, inclusive o processo decisório sobre que temas poderão entrar na agenda dessa outra comissão, dessa Comissão de Consolidação da Paz. Mas, ao mesmo tempo, os membros do Conselho resistem a ampliar os mandatos das operações de paz. Então, isso é um cabo de guerra permanente, já há muito tempo que o Brasil, sempre que está no Conselho e também de fora do Conselho, procura avançar essa ideia, essa perspectiva, sem, no entanto, querer que o Conselho de Segurança se dedique a desenvolvimento. Eu acho que o nosso colega aqui, o Ray, vai falar também do PNUD, que é uma das agências principais da ONU para fazer desenvolvimento, e, certamente, é a essas agências que cabe fazer desenvolvimento. A visão brasileira não é que o Conselho de Segurança tenha que, por meio dos mandatos das operações de manutenção da paz, fazer desenvolvimento, mas apenas que haja uma previsão de ações de consolidação da paz já nas operações de manutenção da paz, para que a transição se faça de uma maneira mais suave e consistente, quer dizer, que não haja uma ruptura, sobretudo no momento em que uma operação de manutenção da paz deixa o terreno, que não haja um vácuo de presença da ONU e uma ruptura no processo de estabilização, de pacificação, conforme cada caso naquele país.